Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 23, a partir do versículo 6. Josué 23, a partir do versículo 6. Acompanha comigo, você que está sem Bíblia, sem celular, você pode acompanhar aí também no nosso telão também, tá bom? Vamos lá. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Repete comigo bem alto, bem forte, fala obedecer e cumprir. E ele continue, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restaram no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas, laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Você pode orar comigo? Vamos lá? Jesus, nós te agradecemos porque estamos com os nossos corações aqui prontos para receber da tua palavra, e a nossa gratidão, ela está firmada naquilo que o Senhor tem feito e naquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, mas não só no que o Senhor pode fazer ou que o Senhor está fazendo, mas a nossa gratidão está por quem o Senhor é, pelo teu caráter, o caráter de um bom pai, o caráter de alguém, Pai, que está conosco, nos sustentando, nos amparando mesmo nos momentos de dificuldade, nos levantando e nos impulsionando para o melhor momento das nossas vidas, Pai. Pedimos que esta palavra, pedimos que a palavra que é viva e eficaz possa penetrar os nossos corações nesse momento, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo alinhamento a cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração em teu nome. Amém e amém. Bom, essa é uma boa palavra para o teu 2021. Esta é uma boa palavra de Josué, capítulo 23. Este é um bom texto para você se atentar para o início já, para esse janeiro de 2021. Porque este texto, Josué capítulo 23, ele diz muito sobre a nossa postura de obediência e dedicação àquilo que o Senhor espera de nós para este próximo ano. Já temos declarado que esse será um ano extraordinário, temos declarado que será o melhor ano da nossa vida, mas você já entendeu que o melhor ano da nossa vida só depende de nós, porque tudo envolve obediência, tudo envolve dedicação, tudo envolve entrega. E esse texto ele fala sobre obediência, ele fala sobre dedicação, ele fala sobre entrega, e ele fala sobre uma atenção que devemos ter para não deixarmos que algumas coisas externas roubem a força que é em nós. Você iniciou 2021 com certeza com muito ânimo, com muita força, porque o próprio Espírito de Deus ele pode te dar força para viver um tempo extraordinário da tua vida, um tempo de renovo, um tempo onde
Deus pode sim restituir tudo aquilo que você talvez perdeu em 2020. Deus pode te levar para um novo tempo. Se você não viveu algo legal até aqui, Deus pode te levar para algo legal. Deus pode te levar para um novo momento, para uma nova história. Ele pode fazer isso. A força dele está em você. O problema é quando deixamos que a força que ele já nos deu, quando deixamos as nossas forças começarem a se esgotar por erros no nosso próprio caráter ou erros na nossa própria postura e conduta que estão de alguma forma deixando que eu e você possamos ficar fracos por deixarmos de obedecer aquilo que o Senhor já nos ordenou. Esse livro de Josué, ele narra a vitória do povo de Deus na conquista de Canaã, da terra prometida. Você tem que lembrar que, como o Pugina acabou de compartilhar aqui, Deus traz uma promessa a Abraão, dizendo: olha, vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel, e essa terra é Canaã, é a terra prometida. Através então das gerações, aquilo vai se passando, o povo começa então por desobediência a ficar preso também no Egito. Aí você conhece a história, Moisés se levanta como libertador do povo, e ele liberta o povo do Egito, e mais uma vez, por conta de desobediência, o povo que tinha um caminho, um trajeto de cerca de 11 dias até Canaã, fica preso 40 dias no deserto, andando em círculos, até que finalmente toda aquela geração morre por desobediência, e uma nova geração, agora liderada por Josué, é responsável por adentrar a Canaã, por finalmente participar da promessa, finalmente entrar na terra prometida. Agora, quando eles entram na terra prometida, lá havia habitantes, lá haviam vários povos que moravam dentro daquela terra. E a ordem de Deus para eles era: expulsem então esses povos dessa terra, porque essa terra eu estou dando a vocês. E o povo de Deus então, ele ia avançando, perseguindo os adversários, eles venciam guerra e eles ocupavam então aquele espaço. Então eles iam para uma outra parte da terra, eles venciam a guerra novamente e ocupavam aquele espaço. Você precisa entender então que eles estavam avançando, progredindo e vencendo. Alguns teólogos dizem que foi necessário 7 anos para conquistar parcialmente aquela terra. O povo dividiu a terra em várias tribos, mas o inimigo continuava habitando ali, mesmo vencido. Os inimigos eram nômades e, de qualquer forma, mesmo que o povo de Deus vencesse a guerra, os inimigos não eram necessariamente abatidos ou exterminados, mas os inimigos, as nações que habitavam aquela terra antes, muitos deles continuaram habitando em meio ao povo de Deus. Agora, a grande questão é que, de qualquer forma, mesmo que aquelas pessoas estavam ainda habitando a terra, a Bíblia declara o povo de Deus como vencedor. A Bíblia declara que o povo de Deus havia vencido a guerra e agora vinha o perigo. Por que perigo se eles haviam vencido? Porque o sentimento de vitória no coração deles muitas vezes fez o povo de Deus baixar a guarda e não perceber que eles não estavam cumprindo exatamente aquilo que Deus havia determinado a eles como povo. Aqui já fica uma lição muito clara para os nossos corações, porque perceba que o povo venceu, mas os inimigos continuaram no meio deles. Entenda que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Entenda que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Mas entenda que o inimigo ainda habita em nosso meio. Entenda que esse mundo jaz no maligno. Então você, apesar de ter uma postura de vencedor, apesar de você como igreja ser alguém vitorioso, isso não isenta a tua vida de problemas e não exclui também o pensamento e a certeza e a convicção que o inimigo está ao teu derredor, que existem inimigos tentando minar as tuas forças todos os dias, e estão do seu lado, estão na tua faculdade, estão nas tuas redes sociais, estão na tua família, estão em todos os lugares. Agora, a grande questão é que quando partimos do princípio que já somos vitoriosos, isso pode ser bom para aquele coração que é bom, porque quando você tem um coração alinhado com Deus, você entende que você é mais que vencedor, mas você não baixa a guarda e você continua. O duro é quando você
partindo do princípio que é vencedor, você começa então a entrar de salto alto. Já ouviu essa expressão, entrar de salto alto para o jogo? É quando o time ele entra para o jogo achando que então, se ele é vitorioso, ele não precisa ter cuidado. Se ele já é vitorioso, ele não precisa ficar alinhado mais. Se ele já é vitorioso, ele não precisa mais se preocupar com nada. Charles Swindoll diz que é mais fácil lidar com a derrota do que com a vitória. Quem perde sente-se desafiado a tentar novamente e com mais dedicação e cuidado. Quem ganha acha que já conseguiu tudo o que queria e acaba se tornando frágil diante das novas decisões e descuidado com os perigos que o cercam. Eu de você tirava uma foto, se você puder voltar essa frase, eu de você tirava uma foto dessa frase aí para você gravar. Essa é uma boa frase para você ter gravada no teu coração. É mais fácil lidar com a derrota do que com a vitória. Tem muitos cristãos que não estão sabendo lidar com o fato de serem mais que vencedores. Sabia disso? O grande erro que você pode cometer é não saber lidar com o fato de você ser mais que vencedor. Você ser mais que vencedor em Cristo não exclui a tua responsabilidade de cuidar e zelar do teu amor por Deus, de cuidar e zelar da tua vida espiritual, de cuidar e zelar dos teus pensamentos e dos princípios e valores que a Bíblia te instrui. O problema é que por entendermos que somos mais que vencedores, muitas vezes, em vez de nos portarmos como vencedores, nos portamos como derrotados, porque baixamos a guarda e deixamos que as forças externas acabem com a nossa força. E aí, aquele que teria todas as forças, aquele que seria vencedor, quando ele menos espera, ele já se tornou um derrotado. O perigo de termos inimigos ao nosso redor é o perigo que aquele povo também sofreu em Josué capítulo 23. Sabe qual é esse perigo? É o perigo de se envolver com aquilo que é destrutivo. No verso 7 e 8 de Josué 23, ele fala: não se associem com essas nações, não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por elas, não lhes prestem culto. Não se inclinem perante eles, mas se apeguem no Senhor, como fizeram até hoje. Entenda que o povo de Deus estava rodeado por outras culturas, outras religiões, outros pensamentos sociais. A idolatria era a marca daquele povo. Eles foram advertidos por Deus a não se envolver, a não cultuar os deuses dos povos vizinhos. Isso era um pedido difícil para eles, sabe por quê? Porque quanto mais o povo de Deus convivia com aqueles inimigos, mais o povo de Deus estava baixando a guarda e simplesmente por achar que já tinham vencido, começaram a se desviar daquilo que Deus já havia orientado a eles. Então, perceba que Deus em momento algum falou: olha, não vivam no meio do inimigo. Mas ele falou: não vivam a prática dos seus inimigos. Não repliquem o que eles estão fazendo. Não tomem para vocês a cultura deles. Mas o povo começou a se misturar. E é destrutivo quando você se mistura com aquilo que não tem a ver com o povo de Deus. Nós também, como aquele povo, vivemos rodeados de coisas destrutivas. Pessoas destrutivas, ideologias destrutivas. Coisas que vêm para tirar o nosso foco principal, que é se relacionar com Deus Criador. E quanto mais você se envolve com aquilo que é destrutivo, mais isso está tirando o teu foco, mais isso está te colocando em risco. Não se envolva com aquilo que vai em algum momento destruir a tua fé e por consequência a tua própria vida. Olha ao seu redor, comece a enxergar os mecanismos do inimigo que quer destruir a tua fé. Ali naquela época, o grande desafio para o povo de Deus era decidir a não aceitar aquele panteísmo ou relativismo que queria fazer o povo achar normal se relacionar com Deus, mas se relacionar com os deuses vizinhos, se relacionar com Deus, mas aceitar a idolatria, se relacionar com Deus, mas aceitar práticas que eram comuns na cultura local, mas na cultura do povo de Deus não era necessário nem permitido. Deixa eu te falar, hoje
acontece o mesmo. Não podemos morar em um lugar isolado do inimigo. Estamos inseridos nesse mundo. Mas a ordem do Senhor é uma só: não coloquem o coração de vocês naquilo que é destrutivo. Não se envolvam com aquilo que não faz parte da cultura e dos valores do reino. Existem pensamentos, culturas, ideologias, ações que estão ao nosso redor que não podem e não devem coexistir com o cristianismo. Entenda, existem culturas, existem ideologias, existem princípios, existem valores que não podem coexistir com o cristianismo. Ou você não entende o que essas culturas, ideologias, princípios e valores são, ou você não está entendendo o que é o cristianismo de fato. Por isso que a ordem de Deus para aquele povo é: se dediquem com zelo a entender o Senhor, a entender o que Deus fez com os seus antepassados. Esse que é o problema. Vivemos uma geração de cristãos que tem preguiça de estudar quem é Jesus, quais são os princípios e valores deles. Estude quem foi Jesus, estude quem é Jesus, porque Ele é vivo e Ele também, ao subir aos céus, Ele envia o Espírito Santo a habitar no teu coração, então você pode se relacionar com Ele. Estude e entenda e cresça na intimidade com Ele. Estude sobre a história da igreja e você verá que aquilo que é de Deus e aquilo que vem de outras culturas não podem coexistir. A igreja é a noiva de Cristo e ela precisa ser completamente voltada ao caráter de Cristo. Ela precisa ser completamente voltada aos princípios de Cristo. Entenda que a igreja primitiva, quando Jesus instituiu a igreja, quando Jesus soprou o Espírito sobre a igreja, quando Jesus subiu aos céus e dos céus Ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Consolador, lá em Pentecostes, quando o Espírito vem e inicia a caminhada da igreja, alguns princípios fundamentais a igreja sempre defendeu. A igreja sempre defendeu a vida. Relatos históricos dizem que uma das grandes causas da igreja primitiva era cuidar de órfãos que eram largados e rejeitados em meio ao caminho. O que me faz entender que a igreja de Cristo sempre teve o papel de zelar pela vida, de declarar vida e de lutar pelo direito fundamental de todo homem, de toda mulher, que é a vida. A igreja sempre lutou pelas liberdades individuais, a igreja sempre lutou por justiça racial. Sim, lá no cenáculo, lá em Pentecostes, a palavra diz que o Espírito veio sobre pessoas de diversas etnias, de diversas línguas, vários povos. A igreja sempre lutou por justiça social. A igreja sempre defendeu o órfão, a viúva, a igreja sempre cuidou dos pobres. Sim, essas causas são causas da igreja. Não se espante você que achou que essa causa era de outro grupo ideológico e político. Acontece que tem gente que confunde justiça social com socialismo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A justiça social bíblica, ela vem de um coração generoso. É a generosidade que faz que você reparta e não alguém mandando você repartir. Tem gente que fala assim: como que a igreja luta por justiça social e hoje eu não vejo isso? Porque na Bíblia está falando que eles repartiam tudo, eles repartiam por conta da generosidade, não porque alguém estava impondo. Tanto é que eles repartiam de casa em casa, então todo mundo tinha casa. Havia preço por você ter o teu local de habitação, a tua casa. Existia preço pela propriedade privada. A igreja sempre lutou por justiça social. A igreja sempre lutou pelo verdadeiro empoderamento feminino. Sim,
Se te contaram que todas essas causas eram causas políticas ou causas ideológicas, progressistas, não, deixa eu te falar, essas causas são causas da igreja, e a igreja sempre fez essas causas crescerem. Estude mais e você vai entender que quanto mais você mergulha no cristianismo, mais mergulha em Jesus, você vai de fato lutar por essas causas de uma forma verdadeira e não de uma forma alucinada que estão tentando colocar no teu coração. Entenda que quanto mais você mergulhar no cristianismo, quanto mais você mergulhar em quem Jesus é de fato, você vai descobrir que a igreja sempre fez desse mundo um mundo melhor, e o mundo só não está em caos por conta da igreja. Existem algumas ideologias, alguns movimentos políticos que estão tentando se apropriar dessas causas, mas de uma maneira falsa, de uma maneira fajuta, para de alguma forma entrar na tua cabeça e inverter os teus princípios e valores. Mas deixa eu te dizer, essas causas não são causas de 200, 300, 400 anos. Essas causas são causas de mais de 2000 anos que a igreja vem lutando, e a igreja é responsável pela transformação social desse mundo. Estude e você vai ver que ou você serve de fato à igreja de Jesus, ou você serve de fato ao cristianismo, ou se você está tentando se apropriar dessas causas para viver aquilo que você quer viver, o que você acha que é certo, você não está vivendo nada, porque com o evangelho ele é sempre tudo ou nada, não existe meio evangelho, não existe meio cristianismo. Eu já disse isso ano passado, eu quero continuar falando sobre isso. Ou você vive 100% do cristianismo, ou você vive 100% da Bíblia, ou você não está vivendo nada. Tem gente que fala assim, eu gosto da Bíblia, mas tem umas partes que eu não gosto, então você não está vivendo a Bíblia. Assim como você que tenta se apropriar de algumas pautas ideológicas, progressistas por aí, e fala, não, entenda, eu gosto dessa parte, mas da outra parte eu não gosto. Deixa eu te falar, quando você compra o combo inteiro, para de ser ingênuo. Estão colocando na tua mente que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E não, você não pode ser cristão e se assemelhar e curtir pautas como aborto, como feminismo, como qualquer outras dessas pautas que nós acabamos de falar. Você não pode ser um cristão e não viver uma justiça social, uma justiça racial. Você não pode ser cristão e não viver o evangelho de forma plena. Você não pode ser cristão e viver um evangelho mais ou menos meia boca. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária para o teu 2021. É uma estratégia clara do inimigo fazer com que os cristãos se misturem com aquilo que é profano. Sabe qual que é o resultado de quando o povo começou a se misturar? O texto fala de armadilhas, laços, chicotes, espinhos. Armadilhas paralisam sua ação. Os laços, você já assistiu aquela prova de laço, né? Que o boizinho sai correndo, o cara joga o laço, os meninos que gostam aí. Ele fala sobre laços. Ele fala, aqueles que se associaram a costumes que não eram costumes de Deus, caíram em armadilhas, caíram em laços. O inimigo quer paralisar o teu avanço. O cristianismo está te empoderando para você voar, mas o inimigo está jogando laços para parar o teu avanço. Ele fala sobre espinhos que causam cegueira. Ele fala sobre chicotes que machucam. Você está se machucando com aquilo que não precisaria se machucar. Você está deixando aquilo que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, gerar marcas em você. Você está se machucando e esse machucado pode ficar por muito tempo. E o mais interessante é que ele termina dizendo que desaparecerão desta terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Sabe qual que é o objetivo final? É cessar a influência, calar a igreja. O objetivo principal do inimigo, estando em meio ao povo de Deus, é fazer com que o povo de Deus se associe a ele, é fazer com que o povo de Deus fique dividido nas suas ações, nos seus costumes, nos seus valores, nas suas ideias. E quando você fica dividido, você cai em armadilha, você cai em laço, você cai em espinhos, você cai em chicotes. E o resultado final é: desaparecerão dessa terra. Ou seja, o inimigo quer minar a influência da igreja na sociedade.
nós precisamos nos ligar mais. O inimigo quer nos enganar, ele vai criando uma estratégia cujo fim é a nossa destruição. Como então não se envolver com aquilo que é destrutivo? Josué 23:11, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Uau. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Só existe uma maneira de não se envolver com aquilo que te enfraquece. Envolva-se com Deus. A orientação de Josué ao povo foi: dediquem-se com zelo. Quanto mais nos envolvemos com Deus, menos nos envolvemos com aquilo que não é de Deus. Quanto mais nos envolvemos com o pecado, com falsas doutrinas, quanto mais nos envolvemos com ideologias furadas, quanto mais nos envolvemos com aquilo que nos destrói, mais nos afastamos de Deus. É por isso que o salmista declara em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe por que você ainda não venceu o pecado? Porque você ainda está se envolvendo com aquilo que é destrutivo. Dedicar-se com zelo é uma expressão interessante, porque ela revela esforço. É como se Josué dissesse: para de perder tempo com outra coisa. Para de perder o teu foco naquilo que não te satisfaz e coloca o teu foco naquilo que é de fato imprescindível, que é amar a Deus. Concentre-se nas coisas de Deus, envolva-se com as coisas de Deus. Tem gente que entra em 2021 cheio de expectativa em viver um ano novo, uma vida nova, uma vida de Deus. A primeira palavra do ano foi um novo mover que está por vir. E algumas pessoas falaram: eu vou viver, é um novo mover. Passou 2 semanas e você já está desanimado porque você cedeu ao pecado novamente. Você falou: uai, eu pensei que 2021 era o ano que eu ia me livrar finalmente, que eu ia viver em santidade, que eu ia largar o pecado. Parece que eu estou pecando de novo. Deixa eu te falar. Quanto mais você se envolver com Deus, menos você vai se envolver com o pecado. Quanto mais você conhecer a presença de Deus, menos você vai querer conhecer aquilo que não é de Deus. E é por isso que a solução para que tudo isso que eu falei não venha mais acontecer, mas possamos viver sim em meio aos inimigos, mas sem dar ouvido a eles, mas sem deixar com que eles corrompam os nossos princípios, valores, é conhecendo mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, menos você vai ser enganado. Quanto mais você conhece a tua Bíblia, menos você vai ser passado para trás por quem não conhece aquilo que você tem em mãos. Não se envolva com o que te enfraquece. Tem gente que só vai conseguir viver o melhor de Deus, tem gente que só vai conseguir viver santidade quando parar de se envolver com aquilo que está se enfraquecendo. E quando eu quero ir agora já para o final da nossa mensagem, quando eu falo de tomar cuidado com aquilo que te enfraquece, eu não estou falando só, por exemplo, como eu acabei de explanar durante essa mensagem, sobre questões ideológicas, culturais, princípios e valores, mas eu falo de vida com Deus, vida de santidade, pecado, errar o alvo. Tem pessoas que estão há anos lutando contra a pornografia, mas não tomam postura de entrar no seu Instagram e fazer um limpa naquilo que te enfraquece. Tem pessoas que estão há anos lutando contra os altos e baixos na vida espiritual, mas não fazem questão de se afastar daquelas amizades que estão te destruindo. Ah, mas eu tenho que abandonar meus amigos, eu tenho que abandonar as amizades. Tem uma mensagem muito boa que nós pregamos no ano passado. Depois você vai lá no YouTube e assiste, sobre amizades. Lembre-se que Jesus sentava à mesa de todos, mas ele só trazia para a sua mesa quem compartilhava do mesmo destino profético que ele. Para de trazer para a tua mesa quem não compartilha dos mesmos valores e ideais que você. Para de trazer para a tua mesa quem não compartilha do mesmo destino profético que você. Para de se envolver com aquilo que está te destruindo. Eu quero te dar 4 dicas para a gente terminar. Primeiro, fale coisas que te edificam. Grande parte do nosso enfraquecimento espiritual se deve ao que sai da nossa boca.
Quem sabe você já começou 2021 declarando, porque esse ano é uma porcaria, porque tudo é uma porcaria, porque tudo eu pensei que ia dar certo e está dando tudo errado, e nunca vai dar certo, parece que nunca eu vou sair do lugar, parece que minha vida é um lixo, a minha vida é uma desgraça. Já ouviu esse tipo de gente? Comece a falar coisas que te edificam. Segundo, construa relacionamentos que edificam. Existem relacionamentos que se tornam negativos, não estão acrescentando em nada. Veja Sansão quando decidiu se relacionar com Dalila. Veja o povo de Deus quando decidiu se relacionar com outros povos que não tinham a ver com a presença de Deus. Em 2021, fale o que edifica, construa relacionamentos que edificam, mas em terceiro lugar, invista seu tempo naquilo que te edifica. Não perca o seu tempo com aquilo que te afasta de Deus. Não perca o seu tempo com aquilo que é simplesmente cultura inútil. Eu falei de tanta coisa aqui que talvez sua mente possa ter ficado meio, perdida. Talvez não é o que você está acostumado a ouvir. Talvez não é o que te ensinaram. Talvez não é o que as pessoas que andam ao seu redor. Talvez não é o que suas redes sociais falam. E aí você fala assim, não, mas e agora, em quem que eu acredito? Como que eu vou saber que o que esse cara está falando é verdade? Então se dedique e investir o seu tempo naquilo que de fato edifica. Se dedique a investir o teu tempo na palavra de Deus. Se dedique a investir o teu tempo em estudo. Me irrita ver gente que quer se opor a tantas verdades bíblicas como essas, mas não se dá o trabalho de durante a semana buscar uma fonte correta e estudar aquilo que de fato importa. Prefere receber goela abaixo, tudo mastigado, uma doutrina porca, ensinamentos frágeis, ideologias destrutivas, sem de fato se importar com aquilo que é de fato verdade. Quarto, em 2021, ocupe a sua mente com coisas que edificam. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vou ler de novo, para terminar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.